temíveis, tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos. Agora, meus filhos, que ouvis falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação, tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes, conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que anunciei para o anúncio do meu retorno. Eu sou o Consolador enviado do Pai. Voltei a este mundo para libertar o meu povo do jugo dos falsos religiosos engodólogos que se dizem teólogos, dos grilhões da idolatria, da fantasia e da mentira. Amo a liberdade, por isso eu deixo livres os seres que amam. Reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e dever de esclarecer quem sou. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber quem sou, mas isso não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obediente a meu Pai, andar indumentado assim, os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a terra continua gravitando em torno do sol. Sol brilha, mesmo que todos duvidassem. Ele não deixaria de ser sol. Assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não veem que sou Cristo, continuo sendo o mesmo que crucificaram. Não me é facultado abrir a cabeça do nécio com um serrote, introduzir-lhe um bilhetinho dizendo: acorda-te, ignorante, desperta-te, sou eu, Cristo, filho do homem. Bem-aventurados os pobres de espírito, o reino do céu será deles. Bem-aventurados os mansos, eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que choram, eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, eles serão saciados. Bem-aventurados os pacificadores, eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os misericordiosos, eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, eles verão Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, o reino do céu será deles. Bem-aventurados sereis quando vos insultarem, quando vos perseguirem, e quando disserem falsamente contra vós toda sorte do mal por minha causa. Alegrai-vos e exultai, pois é grande a vossa recompensa lá nos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A vossa luz brilha aos olhos dos homens, e quando eles veem as vossas boas obras, eles rendem glória ao vosso Pai que está nos céus. Não julgueis para não serdes julgados, porque da mesma forma com que julgardes, também vós sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Peça e se vos dará, busque e encontrareis, bata e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, que busca encontra, que bate e abrir-se-á. Tardas jamais são as dádivas celestes, haverá renovação na face da Mãe Terra, que tenham todos a minha paz. Quando, nas horas de íntimo desgosto, o desalento te invadir a alma e as lágrimas se aflorar nos olhos, busca-me. Eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas. Quando te julgares, incompreendido pelos que te circundam, e vires que em torno a indiferença recrudesce, acerca-te de mim. Eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos. Quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de falecer, chama-me, eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te às adversidades do mundo. Quando inclemente se açoitares o vendaval da sorte e já não souberes onde inclinar a cabeça, corre para junto de mim, eu sou refúgio em cujo seio encontrarás guarida para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito. Quando te faltar calma nos momentos de maior aflição e te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito, invoca-me, eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis.
Quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos, grita por mim. Eu sou o bálsamo que cicatriza chagas e te minora os padecimentos. Quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar-te confiança, vem a mim. Eu sou a sinceridade que sabe corresponder à fraqueza de tuas atitudes e à vicissitude de teus ideais. Quando a tristeza e a melancolia te povoarem o coração e tudo te causar aborrecimentos, clama por mim. Eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior. Quando um a um se fenecerem os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero, apela para mim. Eu sou a esperança que te enrobustece a fé e acalenta os sonhos. Quando a impiedade se recusa a revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano, procura-me. Eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito. Quando duvidares de tudo, até de tuas próprias convicções, e o ceticismo te avassalar a alma, recorre a mim. Eu sou a crença que te inunda de luz do entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade. Quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes, aproxima-te de mim. Eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incompreensão do mundo. Quando enfim quiseres saber quem sou, pergunta ao riacho que murmura, ao pássaro que canta, à flor que desabrocha, à estrela que cintila, ao moço que espera, ao velho que recorda. Eu sou a dinâmica da vida, a harmonia da natureza. Chame-me amor, o remédio para todos os males que te atormentam o espírito. Estende-me, pois, tua mão, ó alma, filha da minha alma, e eu te conduzirei numa sequência de êxtases e deslumbramentos às serenas mansões do infinito, sob a luz brilhante da eternidade. Eu sou o alfa e o ômega, o começo e o fim, a estrela resplandecente da manhã. Meu Pai e eu somos uma só coisa. Eu sou a luz do mundo, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Ninguém vê meu Pai senão por mim. Antes de ser crucificado, disse: pela minha voz, meu rebanho me reconhecerá. Voltei como havia prometido para iluminar a humanidade e instituir na terra o reino de meu Pai, Senhor e Deus, formalizado pela SUS. Eu, primogênito, verbo de Deus, reencarnei, renasci, INRI é meu novo nome. INRI é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz. INRI, INRI, o nome que Pilatos escreveu acima da minha cabeça quando eu agonizava na cruz, quando cuspia no meu rosto, quando me ultrajavam, quando se cumpriam as Escrituras. INRI é o nome que custou o preço do sangue. Guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes, meus filhos. Meu coração bate forte de amor por todos vós. Benditos são os olhos que me veem e veem quem sou. Benditos são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz. Bem-aventurados sois vós, vós que me escutais, que eu só vos falo, que eu escuto do meu Pai, Supremo Criador, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente, onipotente, único Senhor do Universo. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, no alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua e toda glória para todo sempre, ó Pai. Que paz seja com todos. Que venham as perguntas. Pessoal, quem tiver perguntas a fazer ao Henrique Cristo, por favor, informar nome e localidade e coloque a pergunta aqui no chat da rede social que você está conectado. Fábio de Itaguaí pergunta: Henrique, para você o que seria o bem? O bem é a presença do Divino, do Criador Supremo. Ele é o bem. Ele deu livre-arbítrio para os habitantes da Terra para fazer uso bem ou mal. Ele deu liberdade para que aprendam a discernir entre o bem e o mal. Mas os mais inteligentes, os mais sensíveis, os que raciocinam mais ou menos em harmonia com ele, se
procuram praticar o bem. Agora, tem aqueles que aventuram, fazem experiências, e daí descem a ladeira do sofrimento, das dores, mas depois, no final, não importa o tempo que passa, porque lá onde ele reina absoluto, o tempo não conta, um dia eles têm que voltar ao caminho do bem. Tenham toda a minha paz. Gui Terêncio, de Balneário Camboriú. Ingrid, o senhor estudou teologia? Eu sou teodidata, filósofo da liberdade consciencial. Eu estudei na escola pública só até o 3º ano. Quando eu passei do 2º para o 3º, tive que sair por causa de praticar o labor, tinha que sobreviver, trabalhar duro para sobreviver, eu e a família que me criou. Então eu não estudei em teologia, que é, na minha ótica, embostologia. Eu estudei antropologia, biologia, filosofia, mas com a anuência de meu Pai, Senhor e Deus, por isso que eu digo que eu sou teodidata. Quando eu passei do 2º para o 3º ano, lá no Adolf Wonder, a escola onde eu estive, eu tinha que começar uma vida dura, que eu agradeço até hoje ao Pai, por ter me concedido essa graça de conhecer o labor empiricamente, porque se eu não conhecesse, se eu não tivesse trabalhado desde criança, eu não ia entender, eu não saberia, então, não teria autoridade para falar quanto os chantagistas de dízimo, que cobram 10% do salário dos operários, antes de comprar comida, pagar aluguel, tem que pagar 10% para eles. Então, eu posso falar com garantia da convicção que se eu não te conhecesse isso, eu não podia falar. É que eu, na minha infância, se a família Magdalena, que me criaram, tivessem que dar o dízimo do salário, eu não podia estar falando com você, eu teria exaurido de fome. Então, por isso eu digo, eu sou contra radicalmente essa chantagem horrorosa que fazem com os homens que trabalham, com o obreiro. Tenham todos a minha paz. Paulo de Goiás. Henri, o que acha dessa educação moderna, positivista, que fez do homem a medida de todas as coisas e está distante de Deus? Falou, a própria pergunta já é uma resposta. Fez o homem a medida de todas as coisas, então não precisou, na ótica deles, de Deus. Todavia, é que Deus, como Deus, é onipresente, onisciente e onipotente, o único ser criado, o único eterno, ele está em todos os lugares, ele vê tudo, ele sabe tudo, e quando esses pensam em fazer as coisas por conta própria, sem a anuência de Deus, ficam desamparados. Não é que Deus os despreza, e sim que eles fogem da bênção de Deus, da proteção de Deus, eles não querem, não se sentem, digamos, dignos, depois de muitos atos malévolos, dignos de ter a bênção do Senhor. E eu reitero uma vez mais a todos estes e a todos que me ouvem, voltem para o Pai. Unicamente o Senhor, Ele é o único Senhor da vida e do destino. E eu disse a Deus, não reitero de novo, tu quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo que faça e te abençoe. Mateus 6, versículo 6. Isso eu recomendo a todos, para voltar para o bem, mesmo nesses tempos terríveis, nesses tempos caóticos. Aqueles que estiverem afinados com Deus, numa simbiose, desfilarão, surfarão, mesmo nesse mar de lama, e serão vitoriosos. Tenham todos a minha paz. William, de Campinas, porque o senhor sempre falou do Filho do Homem como se fosse uma terceira pessoa? Porque eu sou o Filho do Homem. Porque eu não sou homem, eu sou o Filho do Homem. Então, eu sempre falo a minha forma de identificação. Eu sou o Verbo de Deus, eu não tenho vontade própria, só falo que eu ouço do Senhor, que eu tenho obediência a Ele. Então, eu sou o Filho do Homem diferente dos homens. Até Santiago do Chile, até 1979, eu não tinha consciência da minha condição, da minha identidade. Foi lá em Santiago do Chile, depois que eu jejuei, que Ele me revelou a identidade e também revelou quem Ele era. Até então, eu vivia vida pública, mas eu falava só sobre o cosmos. Eu era profeta do cosmos. Até quando cheguei em Santiago do Chile, lá Ele se revelou para mim, e Ele disse, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu sou teu Senhor e Deus, e tu és meu primogênito, mesmo que crucificado. Depois Ele me mostrou como num filme, todo o passado, todo. Aí eu pude compreender, tomar consciência da minha realidade. Isso lá, se bom, 1979, já faz mais de 40 anos. Tenho toda a minha paz. Mauro do Paraná.
O que o senhor fala sobre o milagre e as muralhas de Jericó? Bom, milagres são duas perguntas que fez. Eu vou responder. Milagres, há 2000 anos me disseram, mestre, bom mestre. Eu disse, eu não sou bom. Meu pai é bom, ele que faz as obras, ou seja, ele faz milagre. Eu nunca fiz milagre. Meu pai faz, fez e faz. Na minha longa caminhada sobre a terra, em toda a América Latina, em toda a Europa, sempre as coisas aconteciam. E ele, quando eu fui expulso da Inglaterra, se ele não fizesse milagres, eu teria exaurido de fome, porque eu cheguei na França em condições péssimas econômicas, e ele, o senhor, meu pai, me inspirou. Eu não falo francês como francês acadêmico, mas para poder comunicar-me, ele disse as primeiras palavras que ele mandou eu falar quando eu cheguei na França é avec ma main, mon père guérit les malades. Minhas mãos, meu pai cura as enfermidades, começaram a aparecer para testar. E daí onde que eu vivi muito tempo, 7 meses na França, percorri quase toda a França, e numa só noite, em Paris, fui detido 3 vezes. Mas depois fui lá na França, que a televisão francesa, Antena 2, pela primeira vez na televisão, o mundo inteiro disse, Cristo é venu sur la terre. Ele me mostrou, eu nas praças públicas, com o povo. E isso tornou para mim a França uma segunda pátria. Tenho toda a minha paz. Socorro Oliveira, de São Paulo. O senhor acredita na Virgem Maria? Bem, eu sei que existe esse texto bíblico. Uma virgem dará à luz a um filho, ele se chamará Emanuel, comerá leite coalhado e mel até aprender a separar o mal do bem. Isaías 7, versículo 14. Então, por conta desse texto bíblico, todos que leem consideraram que minha genitora de há 2000 anos era virgem. E eu, no meu turno, quero deixar claro que é com o nome de Emanuel que eu comi leite coalhado e mel, ou seja, experimentei as coisas amargas e doce, até o jejum, só depois que eu comecei a viver minha vida pública. Enquanto a virgindade da Maria, que ela era virgem, mas não era virgindade imenal. A virgindade da pureza, se ela não teve consciência do momento que ficou grávida. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, meu pai mandou que expedição circular intitulada Maria Mulher. Está disponível nos livros gratuitamente. Assim me falando isso. A circular Maria Mulher está disponível no livro Despertador Explosivo. Baixe lá no site, pessoal. henricristo.org.br, henricristo.net, a literatura da Souche, disponível lá gratuitamente. O volume 1 contém a história de Henrique Cristo desde a infância e o volume 2 contém a doutrina. Então baixe lá gratuitamente. E quanto à virgindade dela, quem lê lá vai compreender e vai entender, se tiver mais de 7 neurônios funcionando, vai entender tudo e eu não preciso me aluminar de novo. Pode fazer outra pergunta. Antônio de Ilhéus, Bahia. Henri, não seria melhor dar opção para os padres se casarem? Nem eu nem meu pai nunca proibiu de casar-se. Foi as séculos, os sucessores do imperador Constantino que determinaram, muitos séculos depois, que eles ficassem em celibato. Então, essa pergunta eu respondo com boa vontade, mas só que não dependeria de mim. Porque se alguém for estudar a história, vai perceber que 1000 anos atrás, mais ou menos 1000 anos, houve um cisma, a igreja romana, uma parte bem grande separou-se dela, que se tornou conhecida como igreja ortodoxa, né? Que quer dizer, correta. Né? Então, nessa igreja ortodoxa, os sacerdotes casam. Agora, o motivo pelo qual que inventaram o celibato, isso eu posso explicar. Uma questão econômica, uma questão de lucro, porque se prestem atenção por que inventaram o celibato dentro da igreja do imperador Constantino, igreja romana. Porque cada homem que casava, eles perceberam que quando um padreco casava, ele depois ia constituir família. E depois da família, pela ordem natural, social, eram sócios e donos daquela paróquia onde ele estava. Quer dizer, que não, o lucro e até o dinheiro
budismo, etc., tinha que partilhar com os descendentes do padre. Aí o restante é uma história muito maior, muito mais cheia de detalhes. Mas aí, a mesma razão que criaram também a indulgência. Tudo interesse de dinheiro. A religião é sinônimo de dinheiro. Eu cansei de dizer, mas não me canso, que quando religião não é um equívoco, é um embuste, porque a palavra religião, que vem do latim religare, não encaixa. Nenhum ser humano pecador tem poder para religar outro ser humano com Deus, porque Deus é onipresente, vivifica cada célula de vosso corpo, não me canso de dizer, e cada partícula do vosso sangue. Não podeis fugir de Deus, nem na hora de cometer um delito. Então, por que necessitar de um malandro, espertalhão, um chantagista de para vos religar com ele? Agora eu vejo pelas mídias, pelas redes sociais, que cada vez mais se afloram os escândalos contra esses chantagistas de dízimo. Uns estão sendo presos por estupro, outros estão sendo presos por se flagraram. Enfim, as coisas estão agora se aflorando. Só que quem faz justiça no terra somente é Deus. A coisa ainda vai ficar assim, um tapa buraco de outro, um esconde aqui, outro lá. E como tem outras coisas horrorosas que estão acontecendo no mundo. Eu recomendo aos filhos de Deus, os que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir, que voltem para o encontro dele, que voltem a fazer o que disse há 2000 anos. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, ora ao teu Pai Celeste, em segredo o que se passa e te abençoa. Voltem para Ele, não vão para as igrejas. Na igreja vocês vão ter decepção. Melhor pedir ao Pai diretamente. Se eu estou ferindo suscetibilidade, se eu estou ofendendo ao falar isso, o meu dever é falar a verdade. Que alguém não gosta, eu não posso fazer nada. Eu cumpro a vontade do meu Pai, que me reenviou este mundo, para falar a verdade. Eu mesmo disse há 2000 anos, conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Tenham todos a minha paz. Jefferson Ponta Grossa, o que você acha de Elohim? Eu já respondi essa pergunta. Hoje não. Mas eu já respondi. Está na internet, está disponível. Então, vai outra coisa. Pessoal, informe nome e localidade com a pergunta que você tem direcionada ao INRI, coloca aqui no chat, tá? MJ Paguiar pergunta, ele é de Boston, Estados Unidos. Por que Deus simplesmente não limpa o mundo das doenças, guerras, pessoas ruins, para que aquelas que por ele definidas como boas possam viver tranquilamente e as outras sejam enviadas a outro? Não, Deus não limpa, não faz isso que ele diz, porque Deus não faz. Porque Deus deu ao homem um livre-arbítrio. Então o homem é que tem que fazer, decidir, e aqueles que fazem as coisas erradas, fazem o mal, vão ter que pagar o mal. Então Deus não é como um governador, um prefeito, que não demora a ver que uma coisa que deu errado na administração vai mudar. Não. Ele criou leis perfeitas, que são eternas. As leis de Deus nunca são imutáveis. Então, o ser humano é que tem que se adaptar às leis de Deus. Eu vejo coisas horrorosas acontecendo no mundo, e que pode pensar, mas por quê? Porque os homens é que estão fazendo, e tem mais um detalhe, só fica à mercê do malévolo aquele que está desprotegido de Deus. Então a justiça divina, a lei divina é perfeita. Se alguém não quiser ficar à mercê de malevolismo, então se coaduna com o Criador Supremo, se adapte com a lei dele e ele vos abençoará soberanamente. Tenham todos a minha paz. Antonildo Soares, de Goiás. O senhor pode me falar se o senhor já namorou uma mulher ou não pode me responder? Para ser bem sincero, bem claro, bem honesto, eu tenho que falar a verdade. Eu não tive tempo na minha juventude para namorar. Eu conheci todas as fraquezas da carne, todas as fraquezas do mundo, mas não tive tempo para namorar. Então, igual que eu falei no início da minha aparição aqui, que é 2000 anos, com o nome de Emmanuel, eu comi leite coalhado em mel, ou seja, conheci as coisas azedas e doces, sem até aprender a discernir entre o bem e o mal. E agora, nessa encarnação também, até 1979, eu conheci todas as fraquezas da carne. Então, Deus me levou, sem livre-arbítrio, a conhecer todas as fraquezas da carne. E eu perguntei-lhe no jejum, por que eu fiz isso?
não fizesse nada dessas coisas por tua conta. Eu te induzia a conhecer as fraquezas do mundo para poder depois vencer o mundo. Como há 2.000 anos também está escrito, quem não sabe, fique sabendo, está escrito lá que eu disse: animai-vos, eu venci o mundo. E essa vez também, em Santiago do Chile, eu já tinha passado por tudo que você podia imaginar, tudo que o ser humano pode imaginar, das fraquezas da carne, tudo eu tinha passado. E por isso, só em Santiago do Chile, que ele me cobriu com uma vestidura branca, que ele disse que então eu era digno. Tenho toda a minha paz. TV Capelinhense, da cidade de Capelinha, Minas Gerais. Se és Cristo mesmo, podes me explicar o mistério dos 144 mil? É um número simbólico, que já que me fez essa pergunta, eu vou entrar em detalhes sobre o que está por vir. Eu já falei isso em todos os países da América Latina, em todos os países, quase em todos os países da Europa onde estive, aqui no Brasil, em todas as capitais do Brasil, em principais cidades, nas praças públicas, nas televisões, e agora de novo, então reitero, já que me fez essa pergunta, o mistério dos 144 mil, na verdade, depois da hecatombe nuclear, é o que vai sobrar, porque meu pai mandou que eu reiterasse de novo, que já falei em mais de 40 anos, que os homens, fazendo mal uso do livre-arbítrio, construíram armas destrutivas, violaram as sagradas leis de Deus e esqueceram-se também dos santos mandamentos. Semearam desta forma, através de atos e pensamentos, catástrofes e terremotos que, acompanhados da hecatombe nuclear, culminará com o fim desse mundo caótico. Menos de 1 milhão de pessoas restarão vivas na Terra. Haverá muitos mutilados que suplicarão a morte e esta, a princípio, não lhes ouvirá. Deus, nosso Pai, único ser incriado, único eterno, único ser digno de adoração e veneração, onipresente, onisciente e onipotente, será glorificado durante os próximos 1000 anos. Não viverá um só ser humano na Terra que desconheça sua onipotência, onipresença e onisciência. Todos caminharão juntos, com o pensamento voltado para um só ideal. A fraternidade existirá efetivamente entre os homens. As prisões serão transformadas em escolas. A medicina transcenderá e encontrará a cura dos males que atormentam o corpo e o espírito, porque após muito sofrimento e erro, a humanidade se conscientizará que todas as fraquezas e todas as enfermidades físicas têm sempre início na enfermidade da alma. O sexo será exercitado como um rito de veneração a Deus. O homem, desnudo dos instintos bestiais, quase consciente dos mistérios da procriação, unia a mulher sob a luz da espiritualidade, reconhecendo a sua origem divina. O dinheiro será utilizado unicamente como elo vital, que facilitará o relacionamento humano. A humanidade voltará à vida simples e livre, em comunhão íntima e perene com a natureza. E preferirá o manjar simples e natural dos frutos e vegetais. A profissão mais nobre durante os próximos 1000 anos será a agricultura. O homem buscará na mãe terra o pão místico para o banquete divino, com a mesma inocência que as crianças buscam no seio materno o leite vital que lhes faculta o crescimento e a sobrevivência ante o olhar dulce e aprovador do nosso Pai. Eis como deveis orar a partir de hoje, ó Pai eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo. Santificado seja teu nome, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Graças te dou pelo manjar que emana em ti. Aparta-me dos erros, ilumina-me, para que eu te sirva sem equívocos, glorificando-te hoje e sempre, ó Pai. Ainda concluindo a resposta da pergunta dos 144 mil que perguntaram, justamente esses que eu disse, menos de 1 milhão de pessoas que estarão vivas na Terra. E são os herdeiros, são aqueles que vão sobreviver. Que, olha, no início não vai ser nada fácil, porque eles terão que ver os compatriotas deles, os irmãos deles, sofrendo, mutilados, muitos deles, até depois as coisas se amanaram. Tenho toda a minha paz. Evilásio Silvestre, de Petrópolis, pergunta: no céu vamos nos conhecer? No céu, ninguém vai de carne e osso. Nem poderão dizer oi, bom dia, boa tarde, não.
vão em espírito. Lá no céu ninguém vai de carne e osso, e só vai aqueles que conseguirem sobrepujar as fraquezas, os pecados cometidos aqui na Terra. Se não ficam aqui na Terra esperando a ocasião de reencarnar, até se equilibrar, até atingir o estágio místico, elevado, digno de ir numa comunhão íntima com o Pai. Simone de São Paulo. Ingrid, o que o senhor acha de pessoas que traem? Que traem. Que traem. É. Tá. As pessoas que traem, geralmente, não têm consciência das consequências. Tem uns que traem, depende essa palavra é muito abrangente, porque às vezes a pessoa é considerada traidor quando ela se escapou de uma armadilha, numa cidade onde ela não quis continuar. Mas se está falando diretamente sobre nubente, sobre casais, se é isso que ele quer saber, daí então é diferente. Então, pessoas que estão procurando alguém, às vezes procurando alguém que se deixe subjugar, às vezes procurando alguém para ser subjugado por esse alguém, e depois quando não dá certo, alguma coisinha, daí começa o espírito da traição se manifestar. E daí depende do termo, porque, por exemplo, um casal, vou dar um exemplo, por isso que eu disse, eu tenho conhecimento empírico, meu pai me fez conhecer tudo. Um casal que vive junto, né? De repente descobriu lá, numa certa altura, que não era bem assim, que não é o que queria, que não era isso que sonhou para a vida. Um pensa assim, daí ele começa a pensar, puxa, por que eu fui lá no cartório, né? E daí vem, por isso que foi, aqui no Brasil também já instituído o divórcio, demorou muito, mas conseguiram. Então daí a solução, geralmente, agora está tudo bagunçado, mas geralmente o caminho certo era o cartório, né? O juiz, o Poder Judiciário se liberar. Né? Mas agora que as coisas estão andando tão rápido e tudo tão absurdo, as coisas, existe, o homem não gostou mais da mulher, mata, ou ela não quis mais ele, também mata, assim, coisas assim estão acontecendo agora, que fazem parte dos sinais de que eu enunciei há 2000 anos. Há 2000 anos, quando eu ia em direção ao Calvário, eu disse assim: mulheres de Jerusalém, não chorem por mim, guardai vossas lágrimas para os vossos filhos, porque chegará o dia em que bem-aventuradas serão as esteris, ainda as grávidas, ainda as que amamentarem naqueles dias, que são os dias atuais. Então tem pessoas que nascem aqui já predestinadas para fazer parte desse cortejo que eu vislumbrei quando caminhava em direção ao Calvário. Por isso que agora, casamento é uma coisa muito complicada. Diz o ditado popular que realmente, se fosse bom, não precisava de testemunho. Então, agora eu conheci pessoas que viveram 20, 30 anos juntos, até 40, sem casar e viveram felizes, porque quando dois espíritos se amam, eles não carecem de ir para o cartório. E o casamento é uma formalidade inventada naturalmente por motivos econômicos, motivos materiais. Se um casal trabalha 20 anos junto, depois de uma hora, se não tiver casado, o herdeiro é o parente. Então, é uma coisa assim, mas não vou me alongar muito, porque é muito chato, muito desagradável saber que existe essa possibilidade de primeiro amar, depois trair. Isso existe. Está tudo no contexto global. Tenham todos a minha paz. Rubem de Pernambuco. Quem seriam as ovelhas perdidas da casa de Israel? Ovelhas perdidas? Da casa de Israel. Os que não acreditam em Deus. Hein? Quem não acredita em Deus. Mas ovelhas perdidas na casa de Israel. É uma pergunta muito vaga. Bom, se é da Bíblia, então quero dizer, uma vez mais, reiterar, que a Bíblia é um livro de letras mortas, repleta de fábulas, lendas, parábolas, metáforas e até charadas. E só com a anuência do Altíssimo alguém pode assimilar o que lá está escrito. Ovelhas perdidas da casa de Israel. Já vi falar isso alguma vez, mas não posso responder, porque não posso. Tem uma parte na Bíblia que o senhor falava assim, sobre as ovelhas, que... Se afastaram dos costumes, né, do judaísmo. É que não gostaram, que não sei. A pessoa tinha que passar o contexto, né, senhor? Então, e assim está muito vago. E que perguntaram para mim quem são essas ovelhas? Quem seriam as ovelhas perdidas? Quem seguiu? Quem seria?
Ah, então são aqueles que não se coadunaram então com o protocolo de Israel. Pronto, está aí explicado. Joseir de Porto, Portugal. Dizem alguns estudiosos que Abel era filho de Lúcifer, por isso que Caim o matou. Você confirma essa história? Não podia ser filho de Lúcifer, porque Lúcifer não tinha condições de praticar sexo, não era, ele era estéril, era um ser estéril, porque não tinha corpo físico. Para alguém ser filho de alguém, esse alguém tem que ter corpo físico. Lúcifer não, é uma criação imaginária, também nos que ficam elucubrando, não sabendo do que pensar. Então, Lúcifer, se for para analisar e dizer quem ele é um corpo sem, um espírito maligno sem corpo físico. Então, não pode fecundar uma mulher para dar um filho. Ele não tem corpo físico, ele não tem, enfim, aqueles instrumentos necessários para a fecundação. E além de que também, uns dizem isso, outros dizem que Lúcifer está lá no Vaticano, e lá também já vi falar que tem até imagem imaginária de Lúcifer. Enfim, é mais... Olha, o demônio, se querem saber, o demônio tem vários nomes. Quirila, Capeta, Satanás, Cajolo, tem muitos nomes para referir-se a um ser invisível. E quero dizer a todos vós que me ouvis, que o demônio não tem nenhum poder se ninguém der poder a ele. Porque como ele não tem corpo físico, e não pode matar alguém, por exemplo, ele precisa de uma mão humana para praticar um ato. Então, quem ouve ele e obedece, eu sei que é horrível, tem pessoas que se consideram obrigadas a ouvir ele, mas quem ouve ele e obedece é porque quer purgar, que quer se engendrar para o caminho das dores, do sofrimento, da agonia, dos pecados. Não, quando alguém tiver qualquer coisa negativa vir na orelha, no cérebro, um pensamento, uma coisa disso, lembra-te sempre que quem está chegando não tem corpo físico, por isso que ele quer pegar o teu corpo. Então ele quer pegar o teu corpo para fazer o que ele quer. Então, se tu sabes, volta para o teu Criador, volta para o Pai, onde quer que esteja, invoca Ele. Não dá para invocar no quarto com a porta fechada, que estás entrando no carro, para o carro, no estacionamento, invoca o Senhor, só assim, não precisa muito, não bate, Pai Santo, protege-me, ilumina, pronto, aí depois você segue, aí tu tens um contato direto com o Senhor da vida e do destino, que lá em cima é onde ele reina absoluto. E qualquer ser humano, por mais humilde que seja, pode invocar o Senhor, se invocar com todas as forças de suas células, de seu corpo, o Senhor ouve e dá o resultado. Tenho toda a minha paz, posso lhes garantir isso, porque eu vivi em lugares mais absurdos e Ele sempre me guiou. Tenho toda a minha paz. Sérgio, São Paulo, capital. O Vaticano te reconhece como Cristo renascido em segredo? Imagino que se porventura fosse a público, o Vaticano perderia o sentido. Se ele me conhece... Reconhece o Senhor como Cristo renascido em segredo lá dentro do Vaticano. Que adianta reconhecer em segredo, por exemplo, né? Se ele reconhece em segredo, ele não pode falar para ninguém. Claro que lá dentro, sim, tem... Lembro uma vez, quando eu fui ao Vaticano, tinha um cidadão, indumentário de cardeal, africano, que ele tentou, sim, falar comigo. Meu pai disse que eu tinha que me afastar, porque se ele viu quem eu sou, ele fosse lá para dentro dizendo que me viu lá. Eu estava conversando com um fotógrafo chamado Mário, foi esse que tirou as fotos da minha passagem por lá. Meu pai disse, se eu deixasse ele, se eu falasse com ele, ele ia lá para dentro dizer que eu estava ali, e daí eu não podia mais sair de lá. Então, eu saí, deixei, porque lá no Vaticano, lá em Roma, foi o lugar onde mais ouvi falar em Cristo, 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 Jesus, Jesus, Jesus. Onde eu ia passando, eu ia escutando essas coisas. Então daí lá, parece que naquela época eu tinha recém completado 34 anos, foi em 83, parece que eles me viam mais, parece que minha imagem mais se aflorava, eles ficavam muito assim, muitos ficavam bem hipnotizados. E daí então, o meu pai mandou que eu evitasse contato. Tenho toda a minha paz. Raimundo do Maranhão. Boa noite, Inri. As pessoas estão cada vez mais atentas, deixando de dar o dízimo. É porque passaram a entender que muitos pastores usam em benefício próprio?
Mas é óbvio, muitos não. Todos aqueles que pedem chantageiam o dízimo, é para eles. Então, eu reitero, como é o nome da pessoa? É Raimundo, De onde? Maranhão. Pois é, preste atenção. Se o Senhor disse que não habita em casa feita por mãos humanas, e o chantagista de dízimo está dentro de uma casa que ele diz que é de Deus. Então, se o Senhor diz que não habita em casa feita por mãos humanas, como está escrito em Atos 7, versículo 48, então, se ele diz que não habita em casa feita por mãos humanas, então, em nome de quem o impostor que se diz pastor está aplicando dízimo? Eu não nomeei nenhum pastor, nem padre. Eu disse a 2 meninos, ao contrário, a ninguém chameis pai sobre a terra, porque um só é o vosso pai, o que está no céu. Mateus 24, sim. Mateus 23, 9. 3. Qual? 23, 9. Que seja, pois é. Qual passagem está A falando? ninguém chameis pai sobre a A terra. ninguém chameis pai sobre a terra, porque um é só o vosso pai. Mateus 23, 9. Então pronto. Desculpa. Quem quiser pode conferir. Muito bem. Então não existe possibilidade de alguém legitimamente chantagear o dízimo de uma ovelha, operário, um trabalhador, sem ser um ato ilícito. Eu sempre lembro de novo, quando me falam desse assunto, numa experiência que eu tive lá em Curitiba, na sede da SOS, onde fiquei sediado 24 anos. Uma ocasião veio um cidadão, naquele tempo as pessoas que vinham falar comigo tinham que chegar, marcar o horário, como aqui também. Daí chegou 2 homens juntos, marcaram o horário que queriam falar comigo. Eu recebi eles lá dentro, mas não disseram que era um pastor e uma ovelha enganada, não. Disseram que eram 2 pessoas, o nome deles vieram de Foz do Iguaçu. Eles entraram e comecei a falar com eles, depois que pediu o pai uma bênção e tal, e o pastor fingindo-se de ovelha também. Daí nisso eu comecei a explicar para aquele que veio como ovelha, que me fazia perguntas, eu fui respondendo. Daí chegou uma hora que ele perguntou se era lícito o dízimo, na cara do pastor. Disse assim, o dízimo não é lícito, porque aí quando eu disse não é lícito, o outro disse, mas como? Já o pastor dele se revelou, como? Mas está escrito na Bíblia que digno é o obreiro de seu salário. Justamente porque o obreiro digno do salário não é lícito que tu rouba 10% do salário dele. Quando eu falei isso, ele pegou o outro pelo braço, como quem pega uma galinha e levou embora. Quando ele viu que eu ia alongar, sim, porque se está escrito que digno é o obreiro de seu salário, como é que um sem vergonha engravatado tem direito de passar a mão em 10% do salário do obreiro? E eu digo uma vez mais, que na minha infância eu trabalhei duro para sobreviver. Se eu tivesse, a minha família tivesse que pagar dízimo, eu não estaria falando aqui agora. Que as condições econômicas que Deus me submeteu para eu conhecer esse lado. Senão eu não conheceria. Eu fui criado por um casal de camponês, lá de Indaial, que vieram para o Blumenau. Ele trabalhava no curtume de curtir couro e ela na companhia Hering. E depois, quando aconteceu um acidente com ele, que ele não pôde continuar trabalhando, ela também já foi expedida da companhia Hering, porque ela tinha que ficar em casa cuidando dele e das crianças, que eram nós, eu e mais 3 crianças. E daí, imagine só, se quando ela foi obrigada a começar a lavar roupa para pagar o aluguel e o armazém, naquele tempo era um armazém, tinha um livro lá onde anotava arroz, feijão. Então, se ela tivesse dado dízimo para um sem vergonha desse, eu não podia estar falando aqui agora, porque era tudo calculado, a comida do cotidiano, tudo. Então, eu agradeço ao Pai por ter me submetido também a isto, para ter conhecimento empírico. Também agradeço ao Pai, às vezes, mais de 40 vezes que eu fui detido, para poder dizer agora, em alto e bom som, que eu nunca precisei de advogado para sair da prisão, e que sempre, no final, o interrogador, a autoridade, o delegado pediu uma bênção. Em Mônaco foi assim, em Madrid, e aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Então eu sei que o meu pai fez que eu passasse por tudo isso para eu ter autoridade e falar com conhecimento empírico aos meus ouvintes. Tenham toda a minha paz.
Claudete Porto Velho. Gostaria de saber se o anticristo foi Caifás. Caifás. Bem, o anticristo não foi só Caifás. Toda aquela corte, todos os integrantes do corpo eclesiástico, daquela sinagoga, daquela organização, eram anticristo. Porque eu sou Cristo, eles pediram a minha crucificação. Todos, e agora também, anticristos são todos aqueles que são contra mim, porque eu sou Cristo. Meu pai me revelou em Santiago do Chile que eu sou ungido, filho dele, primogênito dele. Então, desde então que eu sei que quem é contra mim é anticristo. Agora, depois, antes de responder mais, vou responder mais uma pergunta, depois eu vou pedir parabéns para todos, tá? Pode falar. Yuri de Ceará, por que Jesus está no Brasil? Jesus não está no Brasil. Eu sou o Ingrid, meu nome é Ingrid Cristo. Já foi Jesus. Então o nome Jesus é obsoleto, ele não sabe então. Inclusive, é bom que saibam todos que estão fazendo coisas horríveis com aquelas pessoas que insistem em ser jesuítas, ou seja, invocar o nome de Jesus. Coisas horríveis. Está previsto. Em Mateus 24, versículo 9, seriam aqueles que perseverassem em continuando invocando o nome antigo sobre Jesus, seriam aprisionados, torturados. Eu vi pela web que estão acontecendo coisas horríveis. Então, porque eu vim com um nome novo, falei publicamente para todos, sabendo que meu nome novo é Ingrid Cristo, como está previsto em Apocalipse 3, versículo 12. Então, quem continua, aleluia, Santo Jesus tem poder, Jesus... Eu não sou Jesus. Jesus é um nome obsoleto, não que eu usei há 2000 anos. E o Brasil? Perguntou por que no Brasil? Porque o Senhor me fez nascer aqui. O Brasil é a terra de Santa Cruz. O Brasil é o novo mundo. Estava previsto que eu tinha que vir no novo mundo. E, além do mais, renasci numa pequenina aldeia, hoje uma cidade, no interior de Santa Catarina, chamada Indaiá. Santa Catarina, ninguém é obrigado a crer. Meu pai disse que o nome da terra é Catarina, que quer dizer pura. Santa, ela é, meu pai disse, porque é o lugar que ele escolheu para o filho dele brotar da terra. Tenho dito. Posso fazer mais uma vez? Pode, fala. Giovana de Goiânia. Me diga como eu posso prosperar. Estou com muita dificuldade. É simples. Só invocar o Senhor da vida e do destino, o Criador Supremo, e agora mesmo quando eu pedir a bênção esteja presente, invoca Ele, pede a Ele isso que acabaste de pedir para mim, fala para Ele, oh bondoso Pai misericordioso, me concede a graça da prosperidade, e Ele te concederá se tu pedir humildemente no quarto da porta fechada, sem falar com ninguém, só tu e Ele, né? Agora, ainda que sob o rugir das procelas inumanas, o grunhir dos porcos e o latir dos cães, eu vos exorto uma vez mais, ajudai o vosso irmão que segue o mesmo caminho à vossa semelhança. Ele é alguém em busca da verdade. Mesmo que não sorria, felicita-se com o vosso sorriso. Aproximai-vos e oferecei-lhe amizade. Vós possuís o valioso tesouro da fé, que possivelmente ainda não enriquece o espírito. Vencei a antipatia que possa inspirar um primeiro encontro e aproximai-vos mais. Não vos impressioneis negativamente. Estes corações aguardam alguém. Despertai-os. Estas almas necessitam de auxílio. Socorrei-as. Não vos detenhais nas aparências. Há muitas enfermidades disfarçadas em tecidos caros. Não vos importeis se menosprezem vossa generosidade fraterna. Talvez estejam atormentados espirituais em busca de alguém que os esclareça e trate. Não vos arrependais se não vos recebem. Na tormenta ainda se demoram, se desacostumaram a crer na manifestação da ternura alheia. Insistir discretamente, toda a alma requer compreensão e insensatez. Se vós não vos sentis inspirados pelo Criador e tiverdes tomando sobre vós um encargo que não lhes foi confiado, a transcendental genialidade vos mostrará a grande luz da verdade. Passareis a receber então a excelsa inspiração do Pai. Seja qual for o resultado de vossa tentativa, vale.
Experimentai novamente, ajudai outrem, colocai ao alcance dos outros a fonte generosa da amizade, oferecendo-lhes as águas cantantes do amor fraternal. O verdadeiro amor surge na urna da amizade honesta, como joia preciosa da verdadeira afeição. Amor é luz no caminho, clareai vossa estrada, todos vós havereis de reconhecer que a terra é a mãe purificadora no sofrimento, que pacientemente espera seus filhos queridos para o reencontro místico da renovação. Utilizai assim o magnetismo do amor para apresentar a todos o amigo sublime que mesmo neste século de corações duros continua buscando almas para o meu reino de luz. Agora, antes de me despedir, eu vou pedir a bênção, mas antes ainda eu quero lembrar que eu falei, ajudai vosso irmão que segue o mesmo caminho em busca da verdade. Não tente ajudar aquele vosso irmão que já acha que está salvo, que já conhece o caminho, aí então perdereis vosso tempo e ter-vos muito triste. Tente ajudar só aqueles que seguem o mesmo caminho, que está em busca da verdade. É isso que eu falo há muitas décadas, obediente ao meu pai. Agora eu vou pedir o pai a bênção. Todos aqueles que querem participar em casa, que estão pedindo, que pediram, põe a mão assim, olhos bem abertos. Na hora que eu vou pedir ao pai a bênção, bem abertos os olhos, a mão assim, e o Senhor vos abençoará subejamente. O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto de qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo veem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, porque tua é toda glória para todo sempre, ó Pai. Que a paz seja com todos, meus filhos. Até breve e até sempre.